Jornalista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Estamos aqui com o Emerson W. Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. E o que você traz para nós nesta segunda-feira? Vamos falar sobre psicanálise e humor. Vamos lá, psicanálise e humor. Pois é. Sabe que o Romero Brito, né, pintor brasileiro, mora nos Estados Unidos há muitos anos, famoso, ele fez um quadro agora do presidente Bolsonaro, né? Ah, é? É, deu aí um pano pra manga e tal. Mas ele já tinha feito também de outros presidentes, enfim. Aham. E temos agora o programa aí da ministra da Família, da Mulher, né, dos Direitos Humanos e tal. Essa questão da polêmica aí da abstinência sexual para os jovens, né? Uhum. E aí o pessoal do Sensacionalista fez uma piada que eu achei ótima, né? Que a piada é o seguinte, ó: para promover a abstinência sexual, o governo liberará camisinhas feitas por Romero Brito. Ou seja, uma coisa ajuda a outra. Muito bom, muito bom. E aí eu ri muito dessa piada, né? Porque eu acho que, ele pegou um contexto ali de duas coisas que estavam no momento e juntou, né? Uhum. Achei isso sensacional. Sem dúvida. E o humor, sabe que o padroeiro dos humoristas é o São Lourenço? Eu não sabia disso. Eu também não sabia disso, Não sabia, fui procurar. E sabe por que São Lourenço é o padroeiro dos humoristas? É. Porque isso é século IV, né? Ali o imperador Valeriano, na época, ele, em perseguição aos cristãos, ele exigiu que a igreja entregasse todo o seu patrimônio ao rei, né? Sei. Para o império e tal. E aí, o São Lourenço, no meio da galera, no meio dos pobres lá e tal, ele falou pro imperador, né? Ó, tá aqui todo o patrimônio da igreja. E de fato, né? O que é o patrimônio da igreja? Senão os fiéis, as pessoas, as almas que estão ali sendo pastoradas, né? Uhum. Agora, isso rendeu ao São Lourenço um pequeno problema, né? Ele foi condenado a uma grelha, foi tostado, queimado na grelha, né? O imperador deu essa punição a ele. E quando ele estava deitado na grelha... Quer dizer, não podia ter bom humor, né? Não podia ter bom humor, E quando ele estava ali deitado na grelha, torrando, ele disse pro carrasco ainda o seguinte: pode virar do outro lado, porque esse aqui já tá bem passado. Ou seja, não perdeu a piada, né? De forma mesmo morrendo mesmo lá. morrendo. E por isso ele foi condenado e virou o padrinho aí, né? O padroeiro dos humoristas. Sei. E a piada do São Lourenço também tinha um contexto ali fortíssimo, né? Uhum. Por quê? Porque o humor, né? O Freud dizia, por que eu falo da psicanálise, né? Porque o humor dizia o seguinte: o humor não é resignação, o humor é rebelião. Então, quando você consegue capturar o espírito do tempo e traduzir isso numa piada, que na realidade é algo engraçado, mas que te faz pensar, Sim. aí você fez de fato humor de verdade, né? Ou seja, o humorista, inclusive o Bobo da Corte, que é, né, talvez um dos primeiros humoristas, qual era o papel do Bobo da Corte? Era, através de piadas, dizer coisas ao rei que ninguém tinha coragem de dizer. Uhum. E principalmente lembrar ao rei que o poder não dura para sempre. Né? Ou seja, o Morósofo, né, o Bobo da Corte, tinha essa missão, Sim. através do humor, fazer essa reflexão no rei. Tá. Então, eu acho que o humor, ele é uma coisa assim, de fato, de uma defesa do ser humano, porque em tempos de crise e ansiedade, a gente tende a ser muito suscetível a coisas regressivas, né? Uhum. A ficar muito na defensiva, a ter medo de falar, medo das coisas. Eu acho que o humor tem esse poder psíquico sobre o ser humano de fazer você capturar isso, que é uma coisa negativa, e transformar numa coisa positiva, que é o humor. E humor, a palavra humor é fluxo, né? É o fluxo sanguíneo, ou seja, ela nos irriga, nos faz pensar de um outro jeito e nos alegra. Dá uma leveza, inclusive. Dá uma né? leveza, inclusive nas coisas tristes, né? Eu acho que essa capacidade de você rir da desgraça, eu acho que de fato é um mecanismo de defesa do ser humano, um dos mais fantásticos. Porque naquele momento da desgraça, né, o riso te faz ter esperança, o riso te faz ver que é possível ainda fazer alguma coisa, enfim. Eu acho que o humor tem essa intenção e essa salvação
para o ser humano, né? Fazer humor com as coisas, eu acho que é talvez uma das maiores virtudes do ser humano. E até porque a gente tem vivido isso muito, né? Você está falando, tivemos aquele caso lá da Netflix, né, também, do caso de Jesus, lá, que fizeram aquela paródia com Jesus, o povo também não gostou. Enfim, a gente tem vivido isso constantemente, sabe? Esse debate também na sociedade, aquilo que pode, aquilo que não pode, correto, se ofende, se não ofende. Então são coisas que estão aí muito próximas, né, hoje das pessoas nessas questões todas que você está trazendo. Exatamente. E agora é interessante saber do santo, que inclusive o São Lourenço é o time do coração do Papa, inclusive, né? Não tinha pensado nisso. Mas agora você falou São Lourenço, porque o São Lourenço é um time também é o nome de um time da Argentina, né? Correto. Que é o time do Papa. Então, e esse Papa, apesar de ele até ter dado um tapa recentemente numa mulher aí, né? Na mão de uma mulher, né? Apesar dele ter saído um pouquinho do tom, ele é muito, eu acho ele de uma maneira geral, ele é de bom humor. Sim. Não é? Aliás, uma piada que fizeram com essa situação do Papa foi o seguinte, né? Porque foi bem ali no Réveillon. Se o próprio Papa começou batendo, não espera muita coisa de mim em 2020, né? Se prepara que vem chumbo do grosso. Legal, muito bom. E qual que é a frase do dia, Emerson? A frase é do psicanalista George Weiland, que escreveu o seguinte: o humor é um dos mecanismos de defesa verdadeiramente elegantes que integram o repertório humano. Poucos negariam que a capacidade de ter humor, como a de ter esperança, é um dos mais poderosos antídotos contra malefícios liberados pela caixa de Pandora. Olha, e quem que escreveu isso? George Weiland. Bacana, hein? Psicanalista. Muito bom. Ou seja, ele capturou essa ideia do ponto de vista psíquico. Sim. Né? Essa transformação. Sim. De como você lida com uma situação às vezes difícil. Correto. Né? E o humor, como ele deixa isso mais suave aí pro dia a dia e tudo mais. O humor é o antídoto contra a caixa de Pandora. É isso mesmo, muito bom. E quais são os seus contatos aqui para os nossos ouvintes, Emerson? O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal Inédito Viável, que tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às segundas-feiras no Radar Paulista e por aí afora. Tá certo, Emerson, te aguardo aqui semana que vem então com mais um momento O Inédito Viável. É segunda, Renato. Nós vamos aqui eu vou só ler algumas notícias, Juca, e já vamos entrar aqui já também no quadro Galeria, a entrevista que nós vamos fazer sobre futebol.